Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Deus nos abençoe nesta hora tão difícil que estamos a enfrentar. Quero falar para você, a este instante, sobre o fato de que o Evangelho se presencia em todos os lugares, a todas as horas. O Evangelho está aí. Nós estamos usando as mídias e o Evangelho é anunciado de uma forma e de outra. No capítulo 16 de Atos, vemos a chegada do Evangelho em Filipos. O Evangelho teve uma recepção muito boa ali naquela cidade. Mas em contraposição a isto, ele também foi atacado por alguns que lhe foram contrários. E esta razão, este ponto fez com que aqueles pregadores da fé fossem parar na prisão. Paulo e Silas foram aprisionados e diz a Bíblia que eles, naquela prisão, meia-noite, cantavam louvores a Deus. Pensemos nisto, um culto evangelístico, pois os outros presos escutavam os apóstolos. Era meia-noite, era um horário quando a maioria das pessoas dormia e aquele instante Deus estava a receber o culto dos seus pregadores e Deus adentrou aquele lugar e Deus fez proezas e nós vemos que algo interessantíssimo aconteceu. Meia-noite, um culto fora de hora, um terremoto, um quase suicídio. E Deus estava ali. Você não seria capaz de imaginar a presença de Deus numa situação dessa natureza. Talvez as coisas contrárias façam com que nós pensemos na não presença divina. Se estivéssemos de longe a contemplar aquele quadro, talvez disséssemos isto, ou perguntássemos, será que Deus está ali? Mas ele estava. Ele estava naquela prisão com os seus. Ele estava naquele horário de meia-noite com os seus. Ele estava ali. E aquele terremoto aconteceu exatamente por mando dele. Deus estava a dirigir todas as coisas. O culto daqueles irmãos, pois, atingiu aqueles homens, atingiu o próprio Deus e atingiu a terra. E com isso eu quero dizer que é muito poderosa a reunião cultica dos filhos de Deus. Portanto, não podemos deixar de cultuar com 2, com 3, com 1000. Continuemos, então, o nosso culto. Atinjamos as pessoas, adoremos a Jesus. Adentremos a própria terra, enfrentemos as circunstâncias com as suas multiplicadas caras. Enfrentemos tudo isso com o nosso culto ao Senhor, adorando a Ele. Isto vale, irmãos. Isto vale. Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Ele afirmou que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, Ele estaria. Um outro ponto a alistar neste texto de Atos 16 é o fato de que aqueles homens de Deus não praticaram o revanchismo. Eles foram surrados por aquele carcereiro, eles foram presos por ele, amarrados por ele, mas ao depois eles foram à casa daquele homem, eles comeram ali, estiveram à mesa daquele homem. Eles não se vingaram, que esse cara vá para o inferno, nada disso. Eles, ainda que açoitados, se puseram a pregar o evangelho na casa daquele homem e a Bíblia diz que todos dali se converteram ao Senhor. Ainda que as pessoas falem mal de Cristo, das igrejas, da fé, da Bíblia, de Deus, ainda que a mídia queira propagar tanta coisa contra a nossa fé, nós vamos continuar pregando. Nós não podemos parar. Isso nós vemos nas vidas de Paulo e Silas. Eles não praticaram o revanchismo, eles continuaram. Eles foram à casa do carcereiro, eles estiveram ali, eles falaram de Cristo
àquelas pessoas. Outra realidade ainda a aventar a partir deste texto é que aquele terremoto aconteceu assim em local bem específico, numa geografia bem definida, só naquela prisão. As casas daquela região não foram abaladas, não houve assim um terror, um pânico, alguma coisa dessa ordem por aquela redondeza. Isso faz com que nós vejamos que Deus tem o controle de tudo. Deus controla a terra, as circunstâncias milimetricamente. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está no controle. Falar que Deus está no controle é alguma coisa assim como que chover no molhado, porque ele nunca esteve fora dessa sua prerrogativa. Mas nós dizemos que Deus está no controle para reafirmarmos a nós mesmos, que isso nunca foi mudado, ele nunca saiu de cena em termos de mando, de controle, de autonomia e de soberania. Portanto, nesta hora difícil na qual estamos inseridos, nesta meia-noite, nesse tempo, digamos, sangrento e de dor, confiemos que o Senhor está no controle. E podemos dizer ainda mais, algo assim muito interessante, é que àquela hora em Filipos, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E eles foram libertados pelo Senhor de uma maneira inusitada. Mas a Bíblia diz também, no capítulo 12 dos Atos, que Pedro foi libertado da prisão por esse mesmo Deus, e àquela hora ele dormia. Ele não estava em culto assim, em culto altissonante, ele não estava a proclamar a sua voz, o seu louvor, ele estava dormindo. E Deus foi lá. Então Deus encontrou a Paulo e Silas na sua expressão cultica de louvor a ele, encontrou a Pedro dormindo e o livrou. Isso eu quero dizer para afirmar o seguinte: nós podemos correr o risco de pensar que é pelas nossas obras, o nosso culto, o nosso esforço, não é? O subir as escadas, o ir e vir, o suar a camisa, e não é. Deus ouviu o canto dos apóstolos e estava junto ao sono de Pedro, porque Deus conhece os seus. Deus sabe que se Pedro estivesse com Paulo e Silas naquela cadeia, ele também estaria cantando. Deus sabe da nossa fraqueza, do nosso sono, da fraqueza do nosso corpo, ele nos conhece de pronto e completamente, desde que estivemos sendo formados por ele mesmo. Então eu quero dizer para você que canta e louva e lê a Bíblia e ouve uma mensagem, e quem sabe está trabalhando na sua casa, em qualquer atividade, ou mesmo dormindo, eu quero que você saiba que Deus está com você, Deus está conosco. Ele é o Deus de todas as horas, presente nos cultos, presente nas casas, presente na vida. Ele nunca se evadiu, ele está conosco. Amém e amém. Deus te abençoe.